Em 2023, uma petroleira de Abu Dhabi ofereceu R$ 47 por ação da Braskem, mais que o dobro do que ela valia antes da notícia. A maior fabricante de resina plástica das Américas tinha uma fila de compradores brigando pelo controle. Para quem não sabe, a Braskem transforma derivados de petróleo e gás em resinas plásticas usadas em embalagens, canos e para-choques. E tem a Petrobras como sócia. 3 anos depois, aquela ação não vale mais R$ 47, vale 8. E quem ficou com a companhia não foi a petroleira árabe, nem nenhum dos outros pretendentes da década. Foi um fundo que compra a empresa à beira da falência e levou quando mais ninguém queria. Como é que o ativo que todo mundo desejou no topo virou o que ninguém buscou lá embaixo? Meu nome é Henrique Stetter e esse é o Pulso do Mercado. A nossa história é a de uma empresa que o mercado passou 10 anos tentando vender e só conseguiu no pior momento possível. Vamos começar pelo começo. A Braskem nasceu em 2002, montada pela Odebrecht, que foi juntando os pedaços da petroquímica brasileira privatizada nos anos 90. Já nasceu a maior da América Latina. Só que o nascimento carregava o pecado que ia assombrar a empresa por uma década. Entre 2006 e 2014, segundo o Departamento de Justiça dos Estados Unidos, a Braskem colocou cerca de 250 milhões de dólares no sistema secreto de pagamentos da Odebrecht. Em troca do dinheiro, por baixo do pano, a empresa conseguia benefícios que incluíam preço melhor em matérias-primas compradas da Petrobras. No caso da Braskem, isso passava pela nafta, a matéria-prima derivada de petróleo com que ela faz o plástico. Quando a Lava Jato estourou, veio a conta. Em 2016, a parte da Braskem em um acordo foi de cerca de 3 bilhões de reais num dos maiores casos de corrupção da história. Porém, o estrago maior não foi a multa, e sim o que aconteceu com o controlador. Para levantar caixa, a Odebrecht tinha dado as ações da Braskem como garantia de empréstimo a 5 bancos. Em 2019, ela pediu a maior recuperação judicial da história do país até então. Foi assim que o controle da Braskem virou refém desses credores. A partir dali, a empresa passou a ficar à venda e permaneceu assim por quase uma década. Antes de seguir, tinha um segundo problema correndo por baixo dessa história, e esse problema engoliu uma cidade. Desde os anos 70, a Braskem extraía sal embaixo de Maceió. Em 2018, o chão em algumas regiões começou a rachar, e um laudo do Serviço Geológico do governo ligou o afundamento à mineração da empresa. 5 bairros comprometidos, mais de 40 mil pessoas tiradas de casa, com mais de 14 mil imóveis condenados. Uma cidade fantasma criada dentro de Maceió. A conta do desastre foi crescendo e chegou a 18 bilhões de reais, com a maior parte já tendo sido paga. Esse buraco, literalmente, era o que travava qualquer venda. Ninguém busca comprar uma empresa sem saber o tamanho do passivo que vem junto. Foi justo quando essas duas crises pareciam controladas que veio o melhor ano da história da Braskem. E junto com ele, a maior armadilha. Para entender 2021, é necessário falarmos sobre o conceito de spread. Basicamente, é a diferença entre o preço do plástico que a empresa vende e o custo da nafta que ela compra para fazer esse plástico. É ali, nessa diferença, que mora praticamente todo o lucro. Na pandemia, o mundo travou. As fábricas pararam, a demanda por plástico explodiu e o spread foi para a máxima histórica. A Braskem surfou todo esse movimento. Nesse ano, a empresa entregou o maior lucro operacional da sua história, de 5,6 bilhões de dólares, com lucro líquido de 14 bilhões de reais. Chegou a pagar mais de 7 bilhões de reais em dividendos e recuperou o grau de investimento. Com isso, a alavancagem, a medida de endividamento que compara a dívida com a geração de caixa, despencou para menos de uma vez, saudável como nunca. No dia 15 de setembro de 2021, a ação então atingiu o seu pico histórico de R$ 70, fazendo a empresa valer quase 54 bilhões de reais na bolsa. Naquele pico, os dois problemas do passado viraram detalhes. O BTG tinha subido a ação para compra com alvo em R$ 63 e tratava Maceió como ruído de fundo, dizendo que as soluções estavam mais próximas do que nunca. O Bank of America também recomendava a compra, só que o lucro daquele ano não vinha diretamente da Braskem, vinha do caos da pandemia que uma hora ia passar, e foi o que aconteceu. Quando a pandemia passou, a conta chegou de dois lados ao mesmo tempo. Primeiro, a China. Entre 2019 e 2024, ela adicionou tanta capacidade de produzir plástico quanto
tudo que já existia na Europa, no Japão e na Coreia somados. A expansão fez sobrar plástico no mundo inteiro e o spread desabou para a mínima histórica. Para completar, a Braskem joga esse jogo com uma certa desvantagem. Isso porque no Brasil ela usa majoritariamente nafta, que é mais cara. Já muitos concorrentes nos Estados Unidos e no Oriente Médio usam etano e gás, que são matérias-primas mais baratas. Quando a margem aperta, quem tem o custo mais alto sangra primeiro. E em meio a esse aperto, a novela do controle entrou na fase mais quente. A primeira pretendente tinha aparecido ainda em 2018. A americana LyondellBasell, uma das maiores petroquímicas do mundo. Negociou por um ano e desistiu assustada justamente com Maceió e com a confusão da Odebrecht. Já em 2023, veio o clímax. A Apollo, uma gestora americana, junto com a ADNOC, a petroleira estatal de Abu Dhabi, ofereceram aqueles R$ 47 por ação pela fatia do controle. A indefinição da Petrobras, sócia com quase metade do negócio, com a mudança do governo, travou tudo. Em 2024, a ADNOC desistiu de vez e a Braskem sumiu do radar de quem compra a empresa. Enquanto a venda não saía, as casas foram rebaixando a ação. O BTG foi cortando até 9, rebaixando também para neutro. O Bank of America fez o mesmo caminho, só que levando de compra para venda. E os dividendos, que tinham sido recordes, zeraram a partir de 2023. Foi nesse momento que a novela virou crise de verdade. Ao mesmo tempo, no Brasil, o balanço piorava a cada trimestre. Até que em setembro de 2025 veio o sinal que o mercado não queria ver. A Braskem contratou assessores para revisar a sua estrutura de capital. Se a empresa precisava mexer na dívida, o risco de uma reestruturação estava ficando mais real. A ação chegou a despencar quase 15% num único pregão e fechou a R$ 7,00, o menor valor em mais de uma década. Pouco depois, tocou a mínima de R$ 6,11. Do pico de 70 à mínima de 6, aquela empresa que valia quase 54 bilhões de reais passou a valer menos de 5. Mais de 90% do seu capital virou pó. A essa altura, a alavancagem tinha explodido. Fechou 2025 em quase 15 vezes. A empresa teve prejuízo de quase 10 bilhões de reais no ano, consumiu mais de 7 bi em caixa quando se inclui a conta de Maceió, fazendo então o patrimônio líquido virar negativo. Ou seja, no balanço, os passivos já eram maiores que os ativos. Com isso, a S&P rebaixou a Braskem para CCC-. Aquele grau de investimento de 2021 tinha virado lembrança. O Bradesco BBI resumiu o momento numa frase, abre aspas, não existe bala de prata para entregar a virada da Braskem. Foi lá embaixo, com a ação na mínima de uma década, que a Braskem finalmente mudou de controle. O comprador foi um fundo ligado à IG4 Capital, uma gestora brasileira de situações especiais. Na prática, esse tipo de fundo busca empresas pressionadas, compra barato, tenta arrumar a casa e vender mais caro lá na frente. Só que, ao invés de comprar a ação direto na bolsa, a IG4 foi por outro caminho. Comprou cerca de 20 bilhões de reais em dívidas da Novonor, a antiga Odebrecht, que tinham ações da Braskem como garantia. Ao comprar essa dívida, ganhou o caminho para ficar com o bloco de controle. O negócio foi concluído agora, em junho de 2026. Mas a IG4 não assumiu sozinha. A Petrobras, com 47% do capital votante e um novo acordo de acionistas, passou a dividir decisões estratégicas com a gestora e ainda ficou com a presidência do conselho. E para quem tem ação, vem uma oferta. Com a troca de controle, o novo controlador registrou na CVM uma oferta obrigatória para comprar também os papéis que estão na bolsa. Só que a proposta não é em dinheiro. O pagamento seria feito em debêntures. Afinal, o que a IG4 comprou não é simples. A alavancagem subiu para quase 17 vezes e tem obrigação pesada vencendo logo agora em 2026. Por isso, a Braskem passou a estudar uma recuperação extrajudicial. A ideia aqui é ganhar tempo. E no meio dessa travessia, quando tudo apontava para baixo, veio um lance de sorte do lugar mais improvável. O conflito entre Estados Unidos e Irã, agora em 2026, travou o fluxo pelo Estreito de Hormuz e restringiu parte da oferta petroquímica do Oriente Médio. Com menos produtos chegando ao mercado, os preços subiram pelo mundo e a margem da Braskem respirou pela primeira vez em anos. Junto veio o empurrão do governo brasileiro. Mais impostos sobre o plástico importado e mais incentivos à produção local. Foi o suficiente para o JP Morgan elevar a recomendação da ação para compra.
A tese era que a margem podia voltar e que o novo controlador podia melhorar a governança. O preço-alvo foi para R$ 15, quase o dobro dos R$ 8 do preço de tela. E é justamente aqui que o mercado se divide. Para a mesma ação, no mesmo dia, os alvos das casas vão de R$ 4 a R$ 18. No lado pessimista, o Bradesco BBI, o mesmo do não existe bala de prata, vê a ação a R$ 4. No outro extremo, o Safra vê R$ 18 para a ação. O problema é o relógio. O fundo tem o costume de arrumar a empresa quebrada, mas isso leva anos e a dívida vence antes disso. A maior fabricante de resina plástica das Américas passou uma década à venda e ninguém levou. Vendeu só quando chegou no fundo do poço. A pergunta que fica é essa: o fundo conseguiu a barganha da década comprando no pior momento ou absorveu uma missão difícil demais para ser arrumada?